6 coisas que você não sabia sobre Jesus. Jesus tinha irmãos e irmãs. O Novo Testamento menciona explicitamente que Jesus tinha irmãos chamados Tiago, José, Judas e Simão, juntamente com pelo menos 2 irmãs que não têm nome. Longe de ficarem particularmente deslumbrados com o irmão, inicialmente não acreditaram nele. A certa altura, chegam a criticar um pouco os métodos de Jesus, aconselhando-o a ir para áreas mais populosas, porque ninguém que queira tornar-se uma figura pública age em segredo. É importante notar que os cristãos divergem quanto à natureza precisa do seu relacionamento com Jesus. Muitos acreditam que eram de fato filhos de Maria e José, concebidos de forma convencional após o milagroso nascimento virginal de Cristo. No entanto, muitos outros acreditam que Maria permaneceu virgem durante toda a vida. De acordo com esta escola de pensamento, as palavras irmãos e irmãs estavam sendo usadas num sentido mais amplo, referindo-se aos primos ou meio-irmãos de Jesus, potencialmente descendentes de José de um casamento anterior. Jesus desapareceu quando criança. Maria e José literalmente perderam Jesus quando ele era um menino, forçando-os a montar o que era essencialmente uma investigação de pessoa desaparecida. Sem contar a natividade, este incidente notável é a única história da infância de Jesus nos evangelhos. Começa com Maria, José, Jesus, de 12 anos, e vários de seus amigos e parentes visitando Jerusalém para a Páscoa. Mais tarde, enquanto o grupo voltava, Maria e José ficam alarmados ao perceber que Jesus não está entre eles. Segue-se uma busca de 3 dias em Jerusalém, com os pais em pânico finalmente encontrando Jesus no templo, sentado no meio dos professores, ouvindo-os e fazendo perguntas. Quando Maria repreende o menino por ficar para trás e preocupar a todos, Jesus simplesmente ignora a preocupação dela e fica totalmente surpreso com o fato de ter havido tanto alvoroço e preocupação por causa de seu desaparecimento. Jesus não escolheu todos os apóstolos. É bem sabido que os seguidores mais próximos de Jesus foram os 12 apóstolos. Mas o que muitas vezes é esquecido é que houve um 13º indivíduo que se tornou apóstolo. Além do mais, ele conseguiu o cargo por sorte. Após a ressurreição de Jesus e a ascensão ao céu, os apóstolos tiveram que tirar um tempo de todos esses eventos milagrosos para lidar com uma questão administrativa bastante mundana. A traição de Judas Iscariotes a Jesus e a morte que se seguiu significou que os 11 apóstolos restantes tinham uma vaga a preencher. Como Jesus não estava mais por perto para selecionar o homem certo, os apóstolos decidiram nomear 2 candidatos, que então sortearam o cargo. O vencedor, um homem chamado Matias, tornou-se o único apóstolo que não foi escolhido pessoalmente por Jesus. Jesus existiu. Quer você acredite ou não no nascimento virginal, na divindade de Jesus ou na própria existência de Deus, uma coisa está muito além do debate acadêmico. Jesus existiu. Quase todos os estudiosos sérios da corrente principal concordam com este fato. E embora o valor biográfico dos evangelhos seja uma questão em aberto, os estudiosos geralmente concordam que o batismo e a crucificação de Jesus realmente aconteceram. A visão oposta, de que Jesus era uma figura mitológica inteiramente inventada, é conhecida como a teoria do mito de Cristo, e não é levada a sério pelos principais acadêmicos, sejam eles ateus ou não. Jesus é mencionado em textos não cristãos, principalmente nos escritos dos historiadores do primeiro século Joséfo e Tácito. Os historiadores também aplicam o critério do constrangimento, observando que muitos elementos-chave da história de Jesus não teriam sido incluídos pelos criadores de mitos que procuravam sustentar um Messias fictício e todo-poderoso. Um excelente exemplo é o batismo de Jesus por João Batista, que coloca o herói da história numa posição inconvenientemente inferior. Outra é a execução por crucificação, considerada na época uma forma particularmente degradante de morrer. Jesus apareceu no Antigo Testamento. Jesus realmente fez aparições no Antigo Testamento? Muitos dos primeiros e mais influentes teólogos cristãos pensavam assim, e a teoria ainda continua forte hoje.
Centra-se em uma figura enigmática chamada Anjo do Senhor, que visita Abraão, Moisés e outros personagens importantes do Antigo Testamento. O que torna o Anjo do Senhor tão misterioso, até mesmo controverso, é que ele parece ser mais poderoso e autoritário do que outros anjos. Na verdade, ele se identifica abertamente com Deus. Eu faço um voto em meu próprio nome, o anjo disse a Moisés a certa altura. O Senhor está falando. Poderia o anjo ter sido uma antiga manifestação de Jesus antes de assumir a forma humana? É certamente uma teoria fascinante, cujos proponentes frequentemente apontam que o anjo do Senhor não aparece mais no Novo Testamento, talvez porque ele agora exista na forma de Jesus de Nazaré. E sobre esse assunto, Nazaré não foi nada especial. a Bíblia não é particularmente conhecida por suas piadas espirituosas, mas uma figura menor chamada Natanael certamente traz um pouco de atrevimento quando ouve pela primeira vez a notícia de um milagreiro conhecido como Jesus de Nazaré, filho de José. Alguma coisa boa pode sair de Nazaré? Natanael retruca, provavelmente com um olhar dramático. Seu ceticismo dura pouco e ele se torna um discípulo. Mas a pequena zombaria de Natanael é um lembrete para nós de que, embora o apelido Jesus de Nazaré carregue hoje uma ressonância mítica, na época ele simplesmente teria marcado Jesus como um caipira de uma pequena cidade. Dito isto, a Nazaré de hoje está muito longe da pequena e comum aldeia que Jesus teria conhecido e é a movimentada capital da cultura árabe em Israel.